Chuva batendo forte no vidro do 10º andar. Ana Clara passa o pano no chão de mármore do saguão da Bittencourt Navegações, sozinha, quando o elevador range e as portas se abrem de repente. O general Aurélio entra carregando Beatriz no colo, o cabelo grudado na testa. Rafael vem atrás, agarrado na manga do paletó do avô, os dois soluçando alto. Preciso de alguém agora, diz o general, a voz rouca. A moça que cuidava deles foi embora. Simplesmente foi embora. Ana Clara larga o balde no mesmo instante. A água suja balança e quase derrama. O senhor pode me dar ela 1 minuto? Ela se abaixa, os joelhos batendo no mármore frio, e estende os braços para Beatriz. A menina se debate, mas para de chorar assim que sente o cheiro de sabão do avental de Ana Clara. Um cheiro simples, sem perfume. Encosta o rosto no ombro dela. Pronto, pronto. Tá tudo bem, pequena. Rafael ainda choraminga, escondido atrás da perna do general. Ana Clara estica a mão livre para ele também, sem pressa, como quem não quer assustar um bicho ferido. Vem cá, meu bem. Ninguém vai te machucar aqui. É nesse instante que o salto alto de Regina ecoa vindo do corredor administrativo. Ela para, olha a cena, e o rosto se fecha numa careta de nojo. O que é isso? Pergunta, cruzando os braços. Meu pai, por que essa mulher está com as mãos nos meus sobrinhos? Regina, a Márcia sumiu, foi embora sem avisar, e eu não sabia o que fazer com... Não sabia o que fazer? A voz dela sobe, cortante. E resolveu entregar as crianças para a faxineira? Ana Clara sente o rosto esquentar, mas não solta Beatriz. A menina se agarra ainda mais forte no seu pescoço, como se entendesse cada palavra. Eu só estava acalmando ela, dona Regina. Não fiz por mal. Você não foi contratada para isso. Foi contratada para limpar chão, não para pegar meus sobrinhos no colo com as mãos cheias de produto de limpeza. Minhas mãos estão limpas. Ana Clara responde baixinho, sem levantar o tom. Lavei antes de mexer no balde de novo. Regina bufa e se vira para o pai, ignorando a resposta como se nem tivesse ouvido. O senhor devia ter me ligado. Eu resolvo isso. Sou capaz de cuidar da minha própria família. São 9 da noite, Regina. Você estava em reunião até agora, então esperava. Não entregava meus sobrinhos para qualquer estranha do prédio. A palavra estranha pesa no ar como um tapa. O general abre a boca. Parece que vai dizer alguma coisa. Defender Ana Clara. Mas os olhos dele descem para o carpete. E ele fica calado. Só um músculo se mexe no maxilar dele, apertado. Ana Clara baixa Beatriz devagar, com cuidado, como se a menina fosse de vidro. Com licença. Vou terminar o meu serviço. Ela pega o balde e caminha até o corredor dos fundos. O barulho da água balançando dentro do balde de plástico. As costas dela ficam retas, mas os passos são rápidos demais, do jeito de quem está segurando alguma coisa por dentro. Regina já está no telefone, discando para alguma babá de emergência, a voz alta reclamando de tudo. O general fica parado no meio do saguão, com os 2 netos grudados nas pernas, olhando para o corredor por onde Ana Clara sumiu. 20 minutos depois, quando ela está guardando o carrinho de limpeza no depósito perto da copa, passa pela sala de descanso dos funcionários. Tem um prato ali, sobrado do jantar dela mesma, arroz, feijão, um pedaço de frango que ela ia levar para Lívia comer no dia seguinte. Ana Clara olha para a porta da sala principal, onde Rafael e Beatriz ainda choramingam baixinho no sofá de couro, sem tocar em nada que Regina trouxe de uma lanchonete. Ela não pensa 2 vezes. Pega o prato, cobre com um pano limpo tirado da bolsa e deixa em cima da mesinha perto do sofá, sem dizer palavra a ninguém. Sai pelo corredor lateral antes que alguém repare. Mas alguém repara. O general, parado na porta do escritório, viu tudo. Viu o prato, viu o pano, viu a mulher sumindo no elevador de serviço sem esperar nenhum obrigado. Ele fica ali, olhando para o prato, com uma pergunta travada na garganta que não sabe ainda como fazer. Ana Clara entra sem barulho no apartamento, tira os sapatos ainda na porta, sente o cheiro de arroz requentado que Lívia deixou no fogo baixo. Mãe? Chegou tarde de novo. Turno dobrou. Dona Regina mandou limpar a sala de reunião 2 vezes. Lívia aparece no corredor, cabelo preso, caderno na mão. 16 anos, olhar que já enxerga cansaço à distância. 2 vezes por quê? Porque a primeira, segundo ela, não ficou boa o suficiente. Ana Clara solta a bolsa numa cadeira. Deixa isso. Come alguma coisa? Já comi. Guardei o seu prato. Ela senta na mesinha da sala. Essa sala pequena com sofá puído e um ventilador que range. No canto, sobre o aparador, está a caixinha de madeira. Não é grande, tampa entalhada com um peixe.
Um presente que Tomás ganhou da mãe adotiva, ainda menino. Ana Clara nunca abriu de verdade. Só guarda ali dentro os documentos do marido, a aliança que não consegue usar nem largar. Lívia se aproxima, senta ao lado dela. Você nem olhou para a caixa esse mês. Não tive cabeça, filha. Um dia a gente vai ter que ler as coisas do papai direito, não só guardar. Ana Clara passa a mão no tampo da mesa. Sente a madeira áspera onde o verniz já saiu. Um dia. Agora deixa eu tomar banho. Amanhã o serviço começa cedo. Lívia não insiste, mas antes de ir para o quarto, para na porta. Mãe, você tá bem? Nesse trabalho novo? Tô bem. A resposta sai rápido demais, e as duas sabem disso. É só um prédio grande, gente que acha que manda em tudo. Vou me acostumando. Corta. Cedo, ainda escuro, o pátio da empresa de limpeza cheira a café requentado e produto de limpar chão. Seu Ivo Ramalho está de pé perto da van, lista na mão, cigarro apagado atrás da orelha porque prometeu à mulher que ia parar. Escutem aqui! Ele bate a prancheta na lateral da van, chamando a atenção. O contrato do edifício Farol é osso duro. Bittencourt Navegações. Vocês vão trabalhar bonito, quietinho, sem cara feia, sem opinião. Uma das mulheres da equipe, Dete, cruza os braços. Osso duro como assim? Seu Ivo? Como assim que a última que mandaram pra lá foi mandada embora em 2 semanas? Por quê? Pergunta Ana Clara, ajeitando o crachá novo no uniforme. Seu Ivo baixa a voz, olha em volta como se as paredes tivessem ouvido. Se aproximou demais da família. Ficou de conversa com os netos do general, levava bala pros meninos, esses negócios. A gerente, Dona Regina, não gostou nada. Disse que funcionária não é de confiança de ninguém. Funcionária limpa e vai embora. Isso é proibido? Ser gentil? Dete resmunga. Lá dentro, é. Seu Ivo aponta o dedo para todo mundo. Vocês entram, fazem o serviço, saem. Sem intimidade com ninguém da família. Entendido? Ana Clara concorda com a cabeça, mas por dentro pensa nos gêmeos, chorando baixinho no sofá, no prato que deixou coberto sem dizer palavra. Já quebrou a regra antes mesmo de ouvi-la. A van sai cedo pela ponte, o rio ainda escuro embaixo, luzes do porto piscando longe. Ninguém fala muito. Ana Clara olha pela janela e pensa em Lívia dormindo, na caixinha de madeira que continua fechada. Chegando no edifício Farol, o encarregado do turno, um rapaz magro de rádio na cintura, chama a lista de setores. Ana Clara escuta seu nome e o setor que sempre limpou, recepção e banheiros do 2º andar. Mas antes de ela sair andando, o rapaz chama de novo, olhando um papel que acabou de receber. Ana Clara Duarte? Sim, mudança de última hora. Você vai pro 3º andar hoje. 3º andar não é meu setor. Hoje é. Ele olha o bilhete de novo, meio sem entender ele mesmo. Ordem de cima. Você vai limpar a sala do general Bittencourt. Dete, ao lado, arregala os olhos e cotoveleia baixinho. A sala dele? Ninguém entra ali, nem para passar pano. Ana Clara sente o estômago apertar. O mesmo aperto de quando abre uma porta sem saber o que tem do outro lado. Ela sobe pela escada lateral porque o elevador social, hoje, tem uma fita de isolamento amarela na frente. Ninguém explicou por quê. No 3º andar, o corredor cheira a madeira encerada, um cheiro doce, quase de igreja. A porta da sala do general está entreaberta. Ana Clara bate com os nós dos dedos, 3 batidas leves. Pode entrar, diz uma voz grave lá dentro. O general Aurélio Bittencourt está de pé junto à janela, de costas, olhando o pátio do porto. É um homem alto, ombros ainda retos, apesar da idade, cabelo branco cortado, curto, quase à moda militar. As paredes da sala são cobertas de fotografias em preto e branco, navios antigos, homens de farda perfilados num convés, um porto que já não existe mais daquele jeito. A senhora deve ser a moça da limpeza, ele diz, sem se virar. Ana Clara. Sim, senhor. Pode fazer o seu trabalho. Eu nem vou notar que está aqui. Ela começa pelas prateleiras, devagar, os olhos passeando sem querer pelas fotos. Numa delas, um jovem oficial sorri ao lado de um navio chamado Cidade de Santos. Noutra, o mesmo homem, mais velho, recebe uma medalha. Ana Clara passa o pano com cuidado, evitando tocar nas molduras mais do que precisa. Quando chega à escrivaninha, precisa abrir a gaveta de cima só para limpar por baixo dos papéis, como Dete ensinou, e é aí que ela vê. Um pingente pequeno, de latão, em forma de farol. A tinta já gasta nas bordas, o metal escurecido pelo tempo. Idêntico, exatamente idêntico,
ao que Lívia usa no pescoço desde que era criança, o único objeto que sobrou do pai dela guardado numa caixinha, porque a filha não tem coragem de usar todo dia. Ana Clara para. A mão fica suspensa no ar, o pano ainda entre os dedos. Alguma coisa errada? Pergunta o general, que agora observa. Não, senhor. Desculpe. Ela fecha a gaveta rápido demais, um baque seco de madeira contra madeira. Não deveria ter mexido! Ele se aproxima, devagar, as mãos para trás das costas, do jeito de quem passou décadas dando ordens sem precisar levantar a voz. A senhora estava olhando o pingente. É que... Me lembrou uma coisa. Só isso. Aurélio abre a gaveta de novo, ele mesmo, e pega o farolzinho de latão entre 2 dedos. Segura como quem segura um passarinho ferido. Quase perdi essa coisinha 2 vezes na vida, ele diz, baixo, mais para si mesmo do que para ela. A primeira, há muito tempo. A segunda, ano passado, numa mudança de casa. Dona Marlene achou debaixo de um armário, coberto de poeira. É bonito, Ana Clara consegue dizer, a voz mais fina do que gostaria. Foi um presente, de alguém que ele para. Guarda o pingente de volta na gaveta com um cuidado quase religioso. Enfim, história velha. Ana Clara quer perguntar. A pergunta sobe pela garganta, pesada, mas antes que ela consiga formar as palavras, a porta se abre sem batida nenhuma. Regina Bittencourt Prado entra como quem entra na própria casa, o salto alto batendo no piso de tábua corrida, um som seco e rápido. Traz uma pasta debaixo do braço e os olhos já fixos em Ana Clara, avaliando, medindo. Pai, por que tem uma faxineira aqui dentro? Ela está limpando a sala, Regina. É o trabalho dela. Essa não é a copeira de sempre. Regina se vira para Ana Clara, o tom que se usa com quem não merece explicação. Qual é o seu nome? Ana Clara, senhora, Ana Clara. Regina repete o nome como se estivesse anotando numa lista. Olha, sem ofensa, mas meu pai recebe gente importante aqui. Fornecedores, advogados, gente do porto. Não dá para ter estranha rodando pela sala dele, bisbilhotando gaveta. Regina, o general começa, um aviso na voz. Ela vai terminar rapidinho lá embaixo, no 2º andar, que é o setor dela mesmo. Regina já está segurando a porta aberta, o gesto de quem não pede, decide. Alguém trocou a escala sem me consultar de novo. Isso não pode continuar. Ana Clara junta o balde e o pano sem dizer palavra. No caminho até a porta, passa perto o suficiente do general para ouvir ele murmurar, quase sem som, olhando de novo para a gaveta fechada. 2 vezes. Ela não entende o que ele quis dizer com isso, mas carrega a frase com ela escada abaixo, junto com a imagem do farolzinho de latão, tão parecido com o de Lívia que o peito dela ainda dói, um aperto fundo, difícil de nomear. Regina desaparece pelo corredor com o telefone já grudado na orelha, xingando alguém do outro lado da linha sobre mais uma babá que não aparece. Ana Clara ainda está com o balde na mão quando ouve, lá de dentro da sala do general, um choro fino, cansado, o tipo de choro de quem já não tem mais força para chorar alto. É Beatriz. Ana Clara reconhece o som antes mesmo de abrir a porta. Dentro, o general está de joelhos no chão, terno amassado, tentando aproximar uma colher de sopa da boca da menina. Rafael está encolhido no sofá, olhando para o nada, um prato intocado na mesinha ao lado dele. Ela não quer, diz o general, sem levantar os olhos. A voz dele está rouca. Nenhum dos dois quer. Já é o 2º dia? A babá nova? Foi embora ontem à noite. Disse que não é paga para isso. Ele larga a colher no prato, o metal batendo com um som seco. O médico esteve aqui de manhã. Disse que se eles não comerem hoje, precisa internar. Beatriz esconde o rosto no colo do avô. Ana Clara sente o cheiro da sopa esfriando, um caldo de legumes que ninguém tocou, e alguma coisa dentro dela aperta. Posso tentar? O general levanta os olhos, surpreso. Você tem um intervalo de 15 minutos, dona Ana Clara. Não precisa gastar ele aqui. Eu sei o que tenho. Só perguntei se posso tentar. Ele hesita, depois se afasta, sentando na beirada da poltrona como quem não sabe mais o que fazer com as próprias mãos. Ana Clara se abaixa devagar, na altura dos olhos de Beatriz, e não pega a colher. Só fica ali, quieta, do jeito que ficava quando Lívia tinha essa idade e a febre não baixava. Sabe o que a minha filha fazia quando não queria comer? Pergunta, baixinho, quase um segredo. Fingia que a comida ia visitar a boca dela de trem. Achava bobagem, mas comia. Beatriz não responde. Mas os olhos dela se movem, seguem a colher que Ana Clara pega devagar, sem pressa nenhuma. Esse trem aqui vai devagarinho, viu? Porque tem gente que ainda tá com sono. A colher se aproxima fazendo um som de apito baixinho, quase ridículo.
Rafael vira a cabeça no sofá, curioso. Beatriz abre a boca, só um pouquinho, e engole. O general fica em silêncio, mas Ana Clara sente o peso do olhar dele nas costas. É nesse instante que Regina entra, ainda com o telefone na mão, e para na porta como quem bate de frente numa parede de vidro. O que é isso? Comendo, diz Ana Clara, sem se virar, oferecendo mais uma colherada, o trem apitando de novo. Beatriz engole outra vez. Comendo? Regina larga o telefone em cima da mesa com força, o som seco cortando o quarto. Você devia estar lá embaixo, limpando o hall de entrada, não fazendo terapia com meus sobrinhos. Regina! Começa o general. Não, pai. Ela avança um passo, os saltos batendo firme no piso de tábua corrida. Ela larga o balde, larga o pano e resolve que agora entende de criança. Acha que é fácil, é isso? Acha que é só trocar a vassoura por um bebê no colo? Ana Clara sente o rosto esquentar, mas não larga a colher. Beatriz olha para ela, esperando o próximo trem. Eu não disse que entendo mais que a senhora, responde, a voz firme, sem gritar. Só vi 2 crianças que não comem há 2 dias e uma colher parada. Fiz o que qualquer mãe faria. Você não é mãe dessa casa. As palavras saem cortantes, cada sílaba pesada. É funcionária de limpeza contratada por hora. Existe uma diferença, e é bom que continue existindo. O silêncio que cai depois é grosso, quase palpável. Rafael se encolhe mais no sofá. É o general quem quebra o silêncio, levantando-se devagar, a voz de comando que Ana Clara nunca tinha ouvido dele até agora. Regina, chega! Ela se vira, boca entreaberta, como se não acreditasse no que ouviu. A senhora Ana Clara, continua ele, cada palavra pesada e clara. Fez em 10 minutos o que nenhuma babá contratada conseguiu fazer em 2 dias. Se isso incomoda você, o problema não é dela. Pai, ela é funcionária da limpeza. E hoje, nesta sala, ela é a única pessoa que conseguiu fazer sua sobrinha comer. Ele olha para Beatriz, que segura firme na manga do vestido de Ana Clara, a mãozinha pequena fechada no tecido. Isso vale mais que qualquer crachá, minha filha. Regina abre a boca, fecha de novo. Pega o telefone da mesa com um gesto brusco e sai sem dizer mais nada, os saltos ecoando pelo corredor até sumirem. Ana Clara respira fundo, o coração ainda batendo forte. Beatriz puxa a manga dela de novo, pedindo mais uma colherada. O general fica olhando para ela por um segundo longo demais, como se estivesse tentando enxergar alguma coisa por trás do rosto cansado da faxineira ajoelhada no chão da sala dele. 2 vezes, murmura ele outra vez, tão baixo que Ana Clara quase não escuta. Ela franze a testa, mas não pergunta. Só oferece mais uma colherada, o trem apitando baixinho, enquanto lá fora o relógio da parede marca que o intervalo dela já acabou há 5 minutos. No período da tarde, Ana Clara volta com a bandeja do refeitório. Arroz, um pouco de frango desfiado, aquele purê que ela mesma pediu para a cozinha fazer bem mole. Beatriz está sentada no tapete da sala de espera, de costas para o sofá, os bracinhos cruzados. Oi, meu bem, diz Ana Clara, ajoelhando devagar, o joelho estalando. Trouxe uma coisa boa. Beatriz não olha. Balança a cabeça, o cabelo caindo na cara. Ana Clara não insiste. Pega a colher, mexe o purê fazendo barulho, um som pequeno e bobo, quase uma música. É o mesmo truque que usava com Lívia, 10 anos atrás, quando a menina tinha febre e não queria comer nada. Sabe o que a Lívia fazia quando não queria comer? Pergunta ela, baixinho, mais falando sozinha do que com a menina. Fingia que a colher era um barquinho perdido, e o prato era o mar, e o barquinho precisava de um porto para descansar. Beatriz vira só os olhos, de rabo de olho, sem virar o rosto. Esse porto aqui, Ana Clara aponta para a boca de Beatriz com a colher. Esse é o único porto seguro que ele conhece. Lá fora tem tempestade, aqui dentro é quentinho. Silêncio. Depois, devagar, a boca da menina se abre um pouquinho. Isso! Sussurra Ana Clara, quase sem respirar, como se qualquer palavra mais alta fosse assustar um passarinho pousando na mão. Isso, meu amor! Beatriz engole. Faz uma careta, mas engole. Do corredor, encostado no batente da porta, o general Aurélio observa. Ele tem a mão apoiada na moldura de madeira, os dedos apertando com força, os nós dos dedos ficando brancos. A garganta dele se move, engolindo alguma coisa que não é comida. Ana Clara continua, colher depois de colher, o barquinho entrando e saindo do porto, a voz baixa e cadenciada, quase um ninar. Ela não percebe o general ali, só percebe Beatriz, o jeito que os ombros pequenos vão relaxando, 1 centímetro de cada vez.
Quando a quarta colherada some pela boca da menina, o general dá meia volta e sai andando rápido pelo corredor, os sapatos batendo forte no piso frio. Ele entra no banheiro do fim do corredor e fecha a porta com mais força do que precisava. Lá dentro, ele segura a pia de mármore com as duas mãos. Olha para o espelho. Um homem de 71 anos, general reformado, que já enterrou esposa e filho, olhando para a própria cara vermelha e os olhos marejados. Ele nunca chorou na frente de ninguém desde o enterro de Zuleika. Não vai começar agora, numa quarta-feira qualquer, por causa de uma faxineira e um purê de batata. Mas as lágrimas descem assim mesmo. Ele deixa, só um instante, a testa quase encostando no espelho, respirando fundo, o som do próprio pulso batendo forte no ouvido. De volta à sala, Ana Clara limpa a boquinha de Beatriz com um guardanapo de papel, e é nesse momento que salta escutar passos de salto alto vindo rápido pelo corredor. Regina, o que está acontecendo aqui? A voz corta o ar antes mesmo dela aparecer na porta. Ana Clara se levanta, meio trôpega, segurando a bandeja. A senhora Beatriz comeu um pouco, dona Regina. Umas colheradas só. Regina cruza os braços, olhando para o relógio de pulso, depois para Ana Clara, depois para o chão, onde ainda tem um resto de purê caído. Você devia estar limpando a sala de reuniões no 3º andar. Isso não é serviço seu. Foi só um minutinho, eu. Um minutinho que virou meia hora, pelo que a Marlene me contou. Regina dá um passo à frente, a voz baixando, mais afiada. Vou falar com o seu Ivo. Isso aqui é abandono de função. Você foi contratada para limpar, não para fazer terapia infantil. Beatriz, assustada com o tom alto, agarra a barra da saia de Ana Clara com as duas mãos, com força, como se fosse se afogar, se soltasse. Ana Clara sente o coração disparar de novo, o mesmo aperto no peito de mais cedo. Mas dessa vez ela não baixa os olhos tão rápido. A senhora quer mesmo que eu solte a mão dela agora? Pergunta, a voz tremendo só um pouquinho no fim. Regina abre a boca para responder. E é nesse exato instante que o general aparece de novo no corredor, os olhos ainda vermelhos, secos às pressas na manga do paletó, encarando a filha com uma expressão que Ana Clara nunca tinha visto nele até agora. O general não diz nada por um segundo, só olha para Regina, depois para a mão pequena de Rafael agarrada na saia de Ana Clara, depois de volta para a filha. Regina! A voz dele sai baixa, mas corta mais que se fosse alto. Vamos conversar na minha sala. Agora. Regina solta a manga de Ana Clara como se a tela queimasse. Ajeita o blazer, o rosto vermelho, e sai andando na frente sem olhar para trás. O general segue, mas antes vira para Ana Clara. Obrigado, ele diz. Só isso. E some corredor adentro. Ana Clara fica ali, o coração ainda batendo forte, Rafael com o rosto enterrado na barra da sua saia. Ela não sabe, naquele momento, que aquele obrigado ia custar caro. A ligação de seu Ivo chega na sexta-feira de manhã, enquanto Ana Clara está pendurando roupa no varal do quintal de casa. O celular vibra no bolso do avental. Ana, preciso te falar uma coisa. A voz dele soa cansada, sem aquele jeito de sempre de brincar antes de ir direto ao assunto. Fala, seu Ivo. Vou ter que cortar 2 dos seus turnos na Bittencourt. Semana que vem você só faz segunda, quarta e sexta. Ana Clara para com um lençol molhado nas mãos, a água pingando fria no seu pulso. Cortar por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Um silêncio do outro lado. Depois, baixinho. A dona Regina ligou para mim ontem. Disse que você anda se metendo demais com a família. Que isso não é papel de faxineira. Falou que, se eu não ajeitar a escala, ela troca de empresa terceirizada. O lençol escorrega da mão de Ana Clara e cai numa poça no chão de cimento. Ela nem se abaixa para pegar. Seu Ivo, o senhor sabe que eu não fiz nada de errado. Eu sei, Ana, mas eu tenho 15 famílias que dependem desse contrato. Não posso perder ele por sua causa. A voz dele treme um pouco no fim. Sinto muito mesmo. Ela desliga sem responder. Fica parada no quintal. O vento frio do fim de tarde levantando a barra do vestido. O cheiro de sabão em pó ainda grudado nas mãos. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha, ela põe as contas em fileira. Aluguel, luz, água e o boleto da escola particular de Lívia, que ela paga em 3 vezes desde março. Mãe, dá para pagar tudo? Lívia pergunta da porta, ainda de uniforme, a mochila pendurada num ombro só. Ana Clara olha os papéis, faz as contas de novo na cabeça, como se repetir fosse mudar o resultado. Vou dar um jeito, filha. Sempre dou. Mas por dentro ela sabe, com 2 turnos a menos, falta dinheiro. E falta justo no mês da matrícula. Na segunda-feira, quando chega para o seu turno reduzido, Ana Clara encontra os gêmeos no corredor perto da sala de reuniões, sentados no chão,
Dona Marlene tentando, sem sucesso, fazer Beatriz comer um pedaço de pão com goiabada. Ela só come se for você, Dona Ana, Marlene diz, exausta, o cabelo grisalho preso num coque torto. Eu já tentei de tudo. Ana Clara olha o relógio. Faltam 20 minutos para o fim do seu turno. Depois disso, tecnicamente, ela não devia estar mais ali. Ela senta no chão mesmo assim, o vestido esparramando na cerâmica fria, e estende a mão para Beatriz. Vem cá, meu bem. A menina engatinha até o colo dela sem dizer palavra e abre a boca para o pedaço de pão. Ana Clara fica um tempo ali, depois do horário, sem marcar ponto, sem receber nada por isso. E na semana seguinte, faz de novo. E de novo. Até que o general repara. Ele a encontra saindo do prédio numa quinta, já quase 8 da noite, o edifício farol quase vazio, só a luz do saguão acesa. Dona Ana Clara! Ele vem andando devagar, apoiado na bengala que quase nunca usa. Fiquei sabendo que a senhora tem ficado depois do expediente, com meus netos, sem receber nada por isso. Ela sente o rosto esquentar. Não é problema, general. Eu gosto de ajudar as crianças. É um problema, sim. Ele para na frente dela, os olhos sérios. A senhora tem uma filha para criar, contas para pagar. Isso vai ter que ser remunerado formalmente. Vou falar com o seu Ivo, ajustar o contrato para incluir essas horas. Ana Clara quer recusar, mas o alívio que sente é maior que o orgulho. Obrigada, general. O que nenhum dos dois sabe é que Regina está 3 andares acima, na sala dela, com a porta entreaberta, ouvindo cada palavra pelo corredor vazio que carrega o som como um funil. Na sexta seguinte, o boato já corre solto pelo escritório inteiro. Ana Clara sente primeiro no jeito como as recepcionistas param de falar quando ela passa pelo saguão. Depois, no comentário que ouve sem querer, perto da copa, 2 funcionárias sussurrando atrás de canecas de café. Dizem que ela tá pedindo dinheiro extra pro general. Que ela fica lá, bancando a santinha com as crianças, só para tirar proveito da situação. Ouvi que a Regina falou isso numa reunião. Que a faxineira anda se aproveitando de um velho fragilizado. Ana Clara sente o chão sumir debaixo dela por um segundo. Ela larga o balde no corredor, as mãos apertando a alça de plástico até doer. Ela sabe exatamente de onde saiu isso. E sabe que, dessa vez, não é só um comentário solto, é um plano. Naquela tarde, quando entra na sala de reuniões para limpar, encontra um bilhete em cima da mesa de vidro, letra apressada, tinta preta. Preciso falar com você. Amanhã, 7 horas, antes do expediente. Sozinha. Assinado apenas com um R. Ana Clara chega cedo demais no dia seguinte, mas o bilhete some da cabeça dela assim que ouve uma risada vinda da sala das crianças. Uma risada de verdade. Ela para no corredor, pano de chão ainda na mão. Rafael está sentado no chão, empilhando blocos de madeira, e ri de um jeito solto, quase esquecido, quando a torre desaba. De novo! Ele grita, batendo palmas. Dona Marlene está ali perto, dobrando roupinhas pequenas numa cesta de vime. Ela vê Ana Clara parada na porta e sorri, os olhos brilhando de um jeito que não é só cansaço de avó postiça. Faz 3 dias que ele come sozinho, diz baixinho, se aproximando. Sem a senhora insistir, sem eu enfiar a colher na boca dele feito antigamente. Come. E a Beatriz? Ainda desconfiada. Mas ontem pediu banana. Pediu, viu? Com a boquinha dela. Ana Clara sente um calor subir no peito, diferente de tudo que sentiu naquele prédio até agora. Ela se abaixa, ajeita um bloco que rolou para o lado e Rafael olha para ela com uma confiança nova, sem pedir licença para olhar. Você é boa com eles, diz Dona Marlene, sentando na beirada do sofá, o cheiro de talco de bebê ainda pairando na sala. O general também percebeu. Ele não fala muito, mas percebe tudo. Ele conhece bem essa casa. Ana Clara comenta, só para puxar assunto, enquanto arruma os brinquedos numa caixa. Dona Marlene solta um suspiro comprido, quase um sopro. Conhece, mas teve uma vida antes da Dona Zuleika, sabia? Bem antes. Ela abaixa a voz como quem conta segredo de novela. Uma moça de Ponta da Praia. Bonita, dizem. A família dele não aceitou. Isso foi... deve fazer uns 50 anos. O que aconteceu com ela? Ninguém sabe direito. Sumiu da vida dele. Ele nunca fala nisso. Só uma vez, bêbado de aniversário, falou um nome baixinho para a parede. Dona Marlene se levanta rápido, como se tivesse falado demais. Deixa isso pra lá, minha filha. Coisa de velho. Ana Clara fica quieta, aquele nome pairando no ar sem ter sido dito. Mas ela sente que já ouviu antes, num papel amarelado guardado na caixinha de Tomás. O coração dela dá um salto que ela não sabe explicar. À tarde, ela entra na sala de estar dos fundos para limpar o pó das molduras.
É um corredor cheio de retratos. O general jovem de farda, Zuleika de vestido claro num casamento, Marcelo criança segurando um barquinho de brinquedo. Ana Clara passa o pano devagar, quase com reverência, parando na foto onde o general segura os gêmeos recém-nascidos no colo, o rosto dele mais mole do que ela jamais viu. O que a senhora está fazendo aqui? A voz de Regina corta o silêncio como um estalo. Ana Clara se vira, o pano ainda na mão. Limpando as molduras, Dona Regina. Limpando. Regina se aproxima, os olhos correndo pela estante. Cadê a moldura de prata? A que tinha a foto do meu pai com a minha mãe, no aniversário de bodas? Ana Clara olha para a estante. Realmente, há um espaço vazio entre dois porta-retratos. Uma marca clara na poeira mais fina. Eu não vi nenhuma moldura de prata, Dona Regina. Estava assim quando eu cheguei. Estava assim. Regina ri. Um riso seco, sem graça nenhuma. Que coincidência. A senhora sozinha, numa sala cheia de coisas de valor, e uma peça de família desaparece. A senhora está me chamando de ladra? Estou perguntando onde está a moldura. A voz de Regina sobe, e dois funcionários que passavam pelo corredor param, curiosos, fingindo checar alguma coisa numa prancheta. Era de prata legítima, valia dinheiro. E a senhora estava aqui, sozinha, mexendo nos retratos da minha família. Eu limpo poeira, Dona Regina. Não levo nada, então não vai se importar. Regina cruza os braços. Se eu mandar revistar em sua bolsa antes de ir embora hoje. O silêncio que cai no corredor pesa mais que qualquer coisa que Ana Clara já sentiu naquele prédio. Ela sente as bochechas queimarem, o pano de pó ainda apertado na mão, os dois funcionários agora olhando abertamente, sem disfarce nenhum. Lá no fundo do corredor, uma porta se abre e o general aparece, atraído pelo tom de voz alterado da filha e para ali mesmo, observando a cena sem dizer uma palavra ainda. Ana Clara sente o coração bater no ouvido. O general dá 2 passos, a voz baixa, quase um pedido. Regina, isso não é necessário. É necessário, sim, pai. A senhora Zenaide viu essa mulher saindo da sua sala ontem à noite, sozinha, sem ninguém por perto. E hoje a moldura de prata sumiu da estante, aquela com a foto da mamãe. Um dos funcionários abaixa os olhos para o carpete. Ana Clara aperta o pano de pó com tanta força que as unhas marcam a palma da mão. Ela pensa em dizer alguma coisa, em se defender, mas a garganta fecha e só sai um fio de voz. Pode olhar, não tenho nada escondido. Ela abre a bolsa ali mesmo, no corredor, debaixo da luz branca do teto, e despeja o conteúdo numa mesinha ao lado do elevador. Um baralho de chaves, uma carteira surrada, o celular com a tela rachada, um saquinho de bala de hortelã que Lívia sempre enfia lá dentro sem avisar. Regina remexe tudo com 2 dedos, como quem tem nojo, vira a carteira, sacode a bolsa de cabeça para baixo. Nada cai além de uma moeda de 50 centavos que rola pelo chão e para aos pés do general. Ele se abaixa, pega a moeda, devolve na mão de Ana Clara sem dizer palavra. O silêncio dele pesa mais do que qualquer grito de Regina. A moldura estava atrás do sofá. Dona Regina, diz então uma das funcionárias, baixinho, quase sem coragem. Eu vi o senhor Marcelo. Quer dizer, quando ele brincava de esconder as coisas com as crianças. Deve ter caído lá. Regina não responde. Vira as costas e volta para a sala, os saltos batendo rápido no piso. Ninguém olha para Ana Clara enquanto ela recolhe as próprias coisas, uma por uma, e as guarda de volta na bolsa com as mãos ainda tremendo. Em casa, mais tarde, ela erra a fechadura 3 vezes seguidas. A chave bate no metal, escorrega, bate de novo. O barulho ecoa no corredor estreito do prédio e uma vizinha entreabre a porta. Olha, fecha de novo sem dizer nada. Mãe? Lívia abre a porta por dentro, ainda de uniforme da escola. O que foi? Por que está demorando tanto? Nada, filha. A chave que está emperrada. Não está emperrada nada. Você que está tremendo toda. Lívia segura o braço da mãe, guia ela para dentro. Senta aí. O que aconteceu? Ana Clara senta na cadeira da cozinha e, por um instante, não consegue falar. A voz sai embolada, quebrada no meio. Revistaram minha bolsa hoje, na frente de todo mundo. Achavam que eu tinha roubado uma moldura. O quê? Lívia se ajoelha na frente dela. Quem fez isso? A filha do general. Na frente dos funcionários todos. Lívia fica calada um instante, os olhos brilhando de raiva contida. Depois se levanta, some no quarto e volta segurando uma caixinha de madeira escura com dobradiças enferrujadas e um cheiro de cânfora que sobe assim que ela abre a tampa. Achei isso limpando o armário do papai. Você nunca quis mexer, então guardei.
Dentro há retratos amarelados, um relógio parado, um molho de cartas presas por um elástico já ressecado. Ana Clara pega o maço com cuidado, como se fosse quebrar. O elástico se parte sozinho ao primeiro toque. A carta de cima está dobrada em 4, o papel fino, quase transparente nas dobras. Ela abre devagar. A letra é redonda, apertada, de outra época. Meu querido Aurélio, lê em voz baixa e para. O nome bate estranho, familiar demais. Ela vira a folha, procura a assinatura no final. Irene. Mãe? Que carta é essa? Ana Clara não responde. Fica olhando para o nome no papel, sentindo o coração disparar de um jeito que não tem nada a ver com a revista da bolsa, com Regina, com o dia inteiro que acabou de viver. Alguma coisa naquele nome. Aurélio. Parece gritar de dentro do papel amarelado, e ela ainda não sabe por quê. Ela lê a carta até o fim, sentada na beirada da cama, com Lívia encostada no ombro dela. Meu pai nunca vai aceitar o farol contra o general. Ela lê baixinho. Ele disse que família de pescador não bate na porta de família de general. Eu vou ter esse filho, Aurélio, mas você nunca vai saber. O ventilador do quarto range um pouco a cada volta. Um barulhinho que Ana Clara nunca tinha reparado antes. Agora parece o único som do mundo. Mãe, isso é de 1976, diz Lívia, olhando o timbre no alto da folha. Olha a data. Eu vi. E esse Aurélio? Você acha que é o general? Ana Clara dobra a carta devagar, do jeito que ela veio dobrada, como se pudesse guardar o susto de volta dentro do papel. Não sei, filha. Amanhã eu penso nisso. Hoje eu não aguento mais pensar em nada. Mas ela não dorme. Fica deitada olhando o teto, com a caixinha de madeira do Tomás em cima da cômoda e a carta dentro dela de novo, guardada, como se guardar resolvesse alguma coisa. De manhã ela chega no edifício Farol cedo, antes do previsto, porque não aguentava ficar em casa esperando a hora. Passa o pano no corrimão da escada sem prestar atenção no que faz. A cabeça inteira ainda na letra redonda daquela carta, no nome Irene, no nome Aurélio. O general aparece no corredor com o casaco ainda por vestir, a manga pendurada de um lado só. Dona Ana Clara. Bom dia, seu general. Ele para. Olha para ela como quem procura as palavras certas antes de falar, o jeito de quem não está acostumado a pedir desculpa. Eu queria falar com a senhora sobre ontem, sobre a moldura. Não precisa, seu general. Precisa, sim. Ele aperta os lábios, respira fundo. Minha filha exagerou, e eu devia ter dito alguma coisa na hora, não depois que a senhora já tinha ido embora com a cara no chão. Ana Clara aperta o pano na mão. Não sabe o que responder, porque a cabeça dela está em outro lugar, numa carta de 50 anos atrás. A moldura, ele continua, baixando a voz, quase para si mesmo. Nem valia tanto assim, só que era antiga. Tinha uma foto da minha primeira noiva lá dentro, antes da Zuleika. Ela levanta os olhos. Sua primeira noiva? É, uma menina que eu conheci aqui em Santos, há muito tempo. A família dela não deixou a coisa ir adiante. Ele dá de ombros, como quem fecha uma gaveta velha. Coisa de outra vida. Nem sei por que fiquei tanto tempo com aquela moldura na estante. E o nome dela, seu general? Se me permite perguntar. Ele olha para ela, meio surpreso com a pergunta, mas responde sem desconfiar de nada. Irene. Irene Nascimento. O balde na mão de Ana Clara balança e a água quase transborda na beirada. Ela segura, mas o coração dispara de um jeito que ela sente até na garganta. Porque aquele rosto, moço, sorrindo, os cabelos presos de lado, ela já viu antes. Numa foto pequena, amassada nos cantos, dentro do álbum antigo do Tomás. Uma foto que ela sempre achou que fosse de alguma tia distante da família dele, alguém que ninguém mais lembrava o nome. A senhora está bem? Pergunta o general, franzindo a testa. Estou, sim, seu general. Ana Clara força um sorriso que não sai inteiro. Só um pouco cansada. Ele acena com a cabeça, já se virando para seguir o corredor, o assunto encerrado para ele. Mas para Ana Clara, nada está encerrado. Ela fica parada ali, o balde na mão, a mente correndo de volta para casa, para a caixinha de madeira em cima da cômoda, para o álbum de fotos do Tomás guardado no fundo do guarda-roupa há 3 anos, sem ninguém abrir. Ela precisa ver aquela foto de novo, hoje, antes de dormir. Ana Clara não corre, não grita, só espera a noite. Depois do jantar, com Lívia já no quarto e o barulho da rua abafado pela chuva fina, ela puxa a caixa de sapatos debaixo da cama. Dentro, papéis amarelados, um relógio parado, a certidão de casamento. E, no fundo, o envelope pardo que ela nunca teve coragem de abrir de verdade. Os documentos da adoção do Tomás.
Ela estende tudo em cima da mesa da cozinha, sob a luz amarela do lustre. O cheiro é de papel velho, um pouco de mofo, um pouco de guardado. Mãe? Lívia aparece na porta, de pijama, o cabelo preso. Que isso tudo? Papel antigo do seu pai. Ana Clara não levanta os olhos. Volta a dormir, filha. Você tá estranha desde ontem. Tô cansada. Só isso. Lívia fica parada um instante, depois some pelo corredor. Ana Clara escuta a porta do quarto fechar e só então respira fundo. Ela separa os papéis com cuidado, como quem lida com vidro. Certidão de nascimento registrada em nome de Tomás Ferreira Duarte, filho de Joaquim Duarte e Rosalina Duarte, pescadores. Mas embaixo, grampeado, um documento mais antigo, de letra datilografada apagada, termo de entrega, Lar São Judas, ano de 1976. O coração dela acelera. Ela pega a carta que Lívia achou na caixinha do pai, a que está assinada por Irene, endereçada a Querido Aurélio. Põe as duas folhas lado a lado. A carta fala de um filho entregue em julho daquele ano. O termo do Lar São Judas também traz julho de 1976. Não pode ser coincidência, ela sussurra sozinha, a voz baixa na cozinha vazia. Ela pega um caderno velho de receitas, vira as páginas em branco do fim e começa a escrever, com letra pequena e cuidadosa, como se estivesse fazendo um relatório de limpeza. Data da carta, data do termo, nome do orfanato, número do registro. O número do registro está ali, quase apagado, um traço de tinta desbotada, mas ainda legível. Ela repete baixinho para não esquecer, como reza. Ela sente o coração bater mais forte, mas não é o mesmo tremor de mãos da noite da demissão. É outra coisa. Um frio na barriga que parece, estranhamente, com coragem. Ela pensa em como agir. Não vai bater na mesa do general amanhã e dizer seu filho era meu marido. Não tem prova de verdade ainda, só suspeita, só datas que combinam demais para ser acaso. E ela sabe, por anos limpando escritórios de gente rica, que suspeita sem prova é a mesma coisa que fofoca de empregada. É isso que vão dizer. É isso que a Regina vai gritar mais alto que qualquer verdade. Então ela decide. Vai devagar. Vai conferir cada data, cada nome, cada carimbo antes de abrir a boca. Na manhã seguinte, no horário de almoço, em vez de comer, ela pega o ônibus até o bairro onde ainda funciona, com outro nome, o antigo prédio do Lar São Judas. Hoje, uma escola municipal. Entra na secretaria com o coração na garganta. Com licença, ela diz para a funcionária atrás do balcão, uma mulher de óculos grossos. Isso aqui já foi um orfanato, não foi? Lar São Judas? Foi, sim, há muito tempo. A senhora precisa de quê? Eu queria saber se ainda existe algum registro antigo. De 1976. A mulher franze a testa. Registro de adoção é coisa delicada, senhora. Isso fica arquivado na vara da infância, não aqui. Ana Clara sente o chão faltar um pouco, mas não desiste. E o número do processo? Se eu já tiver? Dá para confirmar aqui? Ou preciso ir lá? A funcionária olha para ela com mais atenção agora, talvez notando a mão que aperta o caderno de receitas como se fosse tábua de salvação. A senhora tem o número? Ana Clara abre o caderno na página certa e mostra o número copiado da carta e do termo, os dois iguais. A mulher digita algo devagar no computador velho, os olhos apertados na tela. Demora. O ventilador de teto range no silêncio da sala. Então ela para, olha para Ana Clara e sua voz muda de tom. A senhora é da família? Ana Clara sente um arrepio subir pelo braço. Sou, ela responde. E pela primeira vez em muito tempo a palavra sai sem hesitação. Sou, sim. Regina entra sem bater, o salto batendo forte no piso da recepção, um envelope pardo apertado contra o peito. Ana Clara, preciso que a senhora ouça isso na frente de todo mundo. Dona Marlene aparece na porta da cozinha, um pano de prato ainda na mão. Seu Ivo, que tinha vindo buscar a folha de ponto, para no corredor. O que foi, Regina? Dei entrada num pedido de guarda provisória exclusiva das crianças. A voz dela sai firme, ensaiada, como quem repetiu a frase no espelho a noite inteira. Meu pai tem 71 anos. Pressão alta, esquecimento e agora essa, intimidade repentina com uma funcionária terceirizada. Isso não é segurança para o Rafael e a Beatriz. É risco. Ana Clara sente o chão meio mole debaixo dos pés, mas não solta o pano que segurava. Regina, seu pai está bem de cabeça. Melhor que muita gente que conheço. Isso não cabe à senhora avaliar. Regina abre o envelope, tira uma folha, mostra sem entregar, como quem exibe uma arma.
O acordo informal que a senhora tem com meu pai de cuidar das crianças na hora das refeições acaba nesta sexta-feira. Já avisei a assistente social. Vou providenciar uma babá certificada, com currículo, com referências. As crianças gostam dela. A voz de Dona Marlene sai baixa, mas chega longe na sala vazia. Isso conta para alguma coisa? Conta pouco quando comparado à estabilidade jurídica que essa casa precisa. Regina guarda a folha de volta, o papel fazendo um barulho seco de dobra. E antes que alguém me chame de má, eu só quero proteger o que meu irmão deixou. Marcelo confiou os filhos dele a esta família, não a uma pessoa de fora. Nesse instante, os passos pequenos aparecem no fim do corredor. Rafael puxa Beatriz pela manga da blusa, os dois ainda de pijama, o cabelo despenteado de quem acabou de acordar da soneca da tarde. Tia Regina, Rafael começa, meio sem entender. A Ana não vai mais almoçar com a gente? Regina se ajoelha, tenta suavizar o tom, mas a criança já sente o peso errado no ar. Vai ter uma moça nova, querido. Bem legal. Beatriz olha para Ana Clara do outro lado da sala, os olhos enchendo rápido, o jeito de quem já perdeu gente demais para confiar em promessa de moça nova. Não quero moça nova. A voz sai fina, tremendo. Quero a Ana. Beatriz, meu amor. Neoquerro! O grito estoura alto, ecoa no teto alto do corredor e o choro vem em seguida, daquele jeito de criança que chora com o corpo inteiro, os punhos fechados nos olhos. Rafael começa a chorar junto, contagiado, agarrando a barra da calça de Ana Clara. Ana Clara se abaixa, ajoelha no chão frio, os dois pequenos se agarrando nela ao mesmo tempo, um em cada braço. O cheiro de sabonete de bebê e suor de soneca sobe até ela, familiar demais agora para ser de outra pessoa. Calma, ela sussurra, o queixo apoiado no topo da cabeça de Beatriz. Calma, eu tô aqui! Regina fica de pé, os braços cruzados, o rosto vermelho. Não só de raiva, percebe Ana Clara, mas de alguma vergonha que ela não sabe onde guardar. Viu? A voz de Regina treme um pouco agora. Viu o apego que ela criou? Isso não é saudável. Para ninguém. Ou talvez, diz Dona Marlene, devagar, seja a primeira coisa saudável que essas crianças sentem desde o acidente. Regina não responde. Pega o envelope, vira as costas, os saltos batendo de novo no piso, mais rápido dessa vez, quase uma fuga. Na porta, ela para um segundo, sem se virar. Sexta-feira, repete, e sai. Ana Clara fica ali, os dois gêmeos ainda chorando baixinho contra o peito dela. E por cima da cabeça deles encontra os olhos de Dona Marlene, que balança a cabeça devagar, como quem já viu essa guerra começar antes e sabe que ela ainda não terminou. Ana Clara ainda sente o cheiro de leite morno na blusa quando o general a chama para a sala, no fim da tarde. Fecha a porta. Regina já está lá, de braços cruzados, perto da janela. Pai, eu preciso resolver isso hoje. Não há nada para resolver, Regina. Os meninos comem com ela. Ponto final. Ponto final? A voz de Regina sobe. O senhor desmaiou terça-feira. Caiu no corredor, na frente de 3 funcionários. E agora quer decidir sozinho quem cuida dos filhos do Marcelo? O general aperta os lábios. Ana Clara vê a mão dele fechar sobre a borda da mesa. Foi uma tontura. Foi um aviso. Regina dá um passo à frente. E se acontecer nas escadas? Se acontecer sozinho, em casa? O senhor não tem mais 70 anos para brincar de teimoso. Silêncio. Ana Clara baixa os olhos para o chão, como se não devesse estar ali, ouvindo aquilo. Eu cuido dos meus netos, diz o general, mas a voz já não tem a mesma firmeza de antes. O senhor cuida deles com a ajuda de uma faxineira que nem é da família, rebate Regina. E se um dia o senhor cair de novo e não tiver ninguém por perto para decidir o que fazer? Eu sou a responsável legal se algo acontecer. Eu. O general não responde. Só olha para a janela, para o pátio molhado lá embaixo, e Ana Clara entende, antes mesmo de ele abrir a boca, que aquele silêncio é uma rendição. Sexta-feira, diz ele, baixinho. A gente resolve na sexta. Regina sorri, um sorriso pequeno, sem alegria nenhuma dentro. Na sexta-feira de manhã, o corredor do 7º andar está cheio. 2 recepcionistas param no meio do caminho para ver. Um estagiário finge mexer no celular perto do bebedouro. Ana Clara está ajoelhada perto da sala de reuniões, passando pano no rodapé, quando ouve os saltos de Regina se aproximando rápido, batendo forte no piso frio. Ana Clara, preciso que a senhora recolha suas coisas. Ela levanta devagar, o pano ainda pingando na mão. Como assim, dona Regina? Como assim o quê? A senhora foi contratada para limpar escritório, não para isso. Regina aponta para o corredor, para a sala onde os gêmeos brincam com Dona Marlene. Seu Ivo já foi avisado.
A partir de hoje a senhora não entra mais nesse andar. A voz dela sai alta de propósito. Ana Clara percebe. Alto bastante para todo mundo ouvir. Eu só queria terminar o serviço da manhã. Agora, Ana Clara, por favor. Nesse instante a porta da sala se abre e Beatriz sai correndo, os chinelinhos batendo no piso, direto para os braços de Ana Clara. Se agarra na barra do uniforme dela, os dedinhos apertando o tecido áspero. Não vá embora. Beatriz, meu amor. Ana Clara se abaixa, tenta soltar os dedos da menina com cuidado, mas Beatriz aperta mais. Não vá embora, não vá embora. Regina fecha os olhos um segundo, como se aquilo doesse nela também, e quando abre de novo a voz, sai mais dura, quase quebrada. Marlene, vem pegar a Beatriz, por favor! Dona Marlene aparece na porta, o rosto tenso, e tenta puxar a menina com delicadeza. Beatriz grita, um grito fino que corta o corredor inteiro, e todo mundo que fingia trabalhar para de verdade agora, olhando. Ela só quer comer com ela, Regina, diz Dona Marlene, baixinho, quase implorando. Eu sei o que ela quer. Regina cruza os braços, o queixo tremendo de leve. Mas isso aqui é uma empresa, não uma creche. E essa mulher... aponta para Ana Clara sem olhar direito para ela. Essa mulher precisa ir embora agora, antes que isso vire um espetáculo maior do que já é. Ana Clara sente o rosto queimar. Junta o balde, o pano, a garrafa de álcool, as mãos tremendo tanto que quase deixa tudo cair. Tá bem, ela diz, a voz saindo fina. Eu vou. Beatriz ainda chora, agora nos braços de Dona Marlene, esticando as mãozinhas na direção dela. Ana Clara caminha pelo corredor até o elevador, sentindo cada olhar nas costas como se fosse uma mão empurrando ela para fora. Aperta o botão. Espera. E é só quando as portas se fecham, isolando o choro de Beatriz do outro lado, que ela nota o bilhete amassado no bolso do avental. O mesmo envelope de sexta-feira que Regina tinha levado, agora dobrado outra vez, enfiado ali sem que ela percebesse quando. Ela chega em casa quase sem ver as ruas. O ônibus balança, o cheiro de gasolina misturado com chuva entra pela janela entreaberta e o envelope amassado fica ali, dentro do bolso, queimando como se fosse brasa. Lívia está na mesa da cozinha, fazendo o dever de casa, quando Ana Clara entra e larga a bolsa no chão. Mãe? O que aconteceu? Me tiraram de perto deles, Ana Clara diz, e a voz sai seca, sem lágrima nenhuma. A Regina não quer mais que eu suba para o 10º andar. Lívia se levanta, empurra a cadeira com um raspar alto no piso. E você vai deixar assim? Ana Clara não responde na hora. Vai até o armário, tira uma folha de caderno velha, a caneta que já falha de tanto uso. Senta na ponta da mesa. Vou escrever para o general, ela diz. Mas não para implorar. Como assim? Vou dizer a verdade. Ou eles decidem o que eu sou nessa casa, com clareza, ou eu saio de vez. Prefiro minha dignidade a ficar entrando escondida por elevador de serviço, esperando alguém ter pena. Lívia fica em silêncio um instante, olhando a mãe escrever devagar, cada palavra pesada. E se ele não responder? Então eu sei o que fazer com a resposta do silêncio também. Ela escreve a carta em 3 parágrafos curtos. Não menciona a briga com Regina, não menciona o bilhete, não menciona nada que soe como fofoca de corredor. Escreve que ama os netos dele como se fossem seus, que isso não pede nada em troca, mas que não vai mais aceitar ser tratada como sombra que aparece e desaparece por conveniência da empresa. Escreve que, se a família quiser sua presença, que seja com regras claras, um horário, um lugar, um respeito. Se não quiserem, ela entende e não vai voltar a pisar lá. Dobra a folha, coloca num envelope novo, escreve General Aurélio Bittencourt na frente com letra redonda, quase de criança, porque a mão ainda treme um pouco. Na manhã seguinte, antes do turno, ela deixa a carta com o porteiro do edifício Farol, um homem de bigode grisalho que já a conhece de vista. Pro general em pessoa, ela pede. Não pra secretaria, não pra Dona Regina. Pro general. O porteiro pega o envelope com cuidado exagerado, como se sentisse o peso da coisa. Pode deixar, Dona Ana. E aí começa a espera. Um dia se passa. Ela limpa os banheiros do 5º andar, esfrega o rodapé do corredor principal, troca sacos de lixo, sem subir ao 10º. Ninguém a chama, ninguém comenta nada. No segundo dia, ela ouve 2 moças da recepção cochichando perto da copa. Dizem que as crianças não estão comendo de novo. Uma delas sussurra, batendo a colher na xícara. De novo? A outra responde, baixinho. Achei que tinha melhorado. Ana Clara passa o pano na bancada da copa devagar, fingindo não escutar,
mas o coração aperta feito um punho fechado. Ela pensa em Beatriz gritando o nome dela no corredor, nos bracinhos esticados. Pensa em Rafael quieto, batendo a colher de leve no prato, sem coragem de comer sozinho. No terceiro dia, chove sem parar a manhã inteira, um barulho constante batendo no vidro das janelas do 7º andar, e ela limpa cada sala com uma concentração de quem não quer pensar em mais nada além do balde e do pano. À tarde, seu Ivo passa perto dela no corredor de serviço. — Tá tudo bem, dona Ana? Anda quieta. — Tô bem, seu Ivo, só cansada. Ele não insiste, mas fica olhando ela por um segundo a mais do que o normal antes de seguir com o carrinho de material de limpeza. No quarto dia, o silêncio continua. Nenhum recado, nenhum bilhete, nenhuma ligação. Ana Clara volta para casa naquela noite e senta na cama de Lívia, que já está deitada, livro aberto no colo. 4 dias. Ana Clara diz, mais para si mesma que para a filha. Você fez o certo, mãe. Eu sei que fiz. Ela aperta a mão da filha, sente a pele quente, familiar. Mas certo, dói também. Lívia fecha o livro. E se ele nunca responder? Ana Clara não tem resposta pronta. Só fica olhando para a janela, onde a chuva bate fraca no vidro. Um som que parece nunca querer parar. No dia seguinte, quando ela chega no edifício Farol para começar o turno, encontra Dona Marlene esperando na entrada de serviço, o rosto tenso, um guarda-chuva ainda pingando na mão. Dona Ana, ela diz, baixinho, olhando para os lados antes de falar. O general leu a carta ontem à noite. Ele quer falar com a senhora, agora. O escritório do general está diferente. As cortinas pesadas, sempre fechadas, estão abertas. A luz cinza da manhã entra sem pedir licença, e o cheiro de mofo velho se mistura com o de papel amarelado espalhado pela mesa. Aurélio está de pé, atrás da escrivaninha, a carta de Irene aberta na mão. Os dedos tremem um pouco. Ele não se vira quando Ana Clara entra. — A senhora sabe o que é isto? Ele pergunta, sem olhar. — O que o senhor achar que é, general? Ele finalmente se vira. Os olhos estão vermelhos, como quem não dormiu. Passei a noite inteira lendo e depois subi no sótão. A voz sai rouca. Coisas da Zuleika. Ela morreu há 6 anos e eu nunca tive coragem de abrir aquelas caixas. Ana Clara fica parada perto da porta, as mãos apertando a alça da bolsa velha. — E o senhor achou alguma coisa? Ele aponta para uma caixa de papelão aberta em cima da mesa de reunião, ao lado de pastas empoeiradas. Tem um cheiro de naftalina misturado com papel velho, um cheiro que gruda na garganta. — Achei uma pasta! Ele pega o objeto com cuidado, como se fosse frágil demais para tocar, com o nome dela escrito na capa, Irene Nascimento. Ana Clara se aproxima devagar. O coração bate rápido, mas ela não deixa a voz tremer. — E dentro? Aurélio abre a pasta em cima da mesa. Tem recortes de jornal amarelados, anotações num caderno pequeno, cartas que nunca foram enviadas. A letra é redonda, cuidadosa, muito diferente da letra apressada de Irene na primeira carta. — É letra da Zuleika, ele diz. — Reconheço até hoje. Ele vira uma página do caderno. Ana Clara se inclina para ler também e vê o nome escrito com tinta azul, meio borrada pelo tempo. Tomás. E logo abaixo, o nome de um lugar. Lar São Judas. O chão parece se mover debaixo dela. — General. Ela sabia, ele fala, quase sem voz. Minha mulher sabia, faz décadas, e nunca me contou uma palavra. Ele senta na cadeira, devagar, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. A pasta fica aberta na mesa, e ele passa o dedo por cima das anotações, uma por uma. — Aqui! Ele mostra outra página. Ela escreveu a data que o menino foi adotado. E depois, anos depois, escreveu de novo. Ele se casou. O nome da moça é Ana Clara. Ana Clara sente o sangue gelar. Ela dá um passo para trás, sem querer, como se pudesse escapar da própria verdade. Isso não pode ser. Tem mais. A voz do general treme agora, de verdade. Nasceu uma menina. Chamaram de Lívia. Ele levanta os olhos para ela, e pela primeira vez desde que Ana Clara trabalha ali, ela vê o general Aurélio Bittencourt completamente desarmado. Sem farda, sem posto, sem aquela postura de comando. Só um homem velho, com as mãos tremendo em cima de um caderno cheio de segredos que a própria esposa carregou sozinha até a morte. O marido da senhora, ele diz, devagar, cada palavra pesando como pedra. Era meu filho de verdade, e eu nunca soube. O silêncio que se instala na sala é diferente de todos os outros silêncios que ela já sentiu naquele prédio. Não é o silêncio do desprezo, nem o da vergonha.
É o silêncio de quem acabou de perder o chão e ainda não sabe em que lugar vai cair. Ana Clara olha para a pasta, para o nome do marido escrito por uma mulher que ela nunca conheceu, e sente uma vontade estranha de rir e chorar ao mesmo tempo. A senhora Zuleika sabia, ela repete, baixinho, tentando entender. E nunca contou para o senhor. 30 anos, ele confirma. Ela guardou isso por 30 anos. Do lado de fora, no corredor, passos se aproximam rápido. Alguém bate na porta com força, sem esperar resposta, e a voz de Regina corta o ar antes mesmo da porta abrir de vez. Pai, por que a faxineira está no seu escritório com a porta fechada? Ana Clara dá um passo para trás, quase sem querer, como se o corredor fosse ficar pequeno demais para 3 pessoas. O general não se mexe da cadeira. Fecha a pasta devagar, como quem esconde uma carta de baralho, e a capa bate na mesa com um som seco. Regina, ele diz, sem levantar a voz. Entra e senta. Não vou sentar. Ela já está dentro da sala, o perfume forte chegando antes dela, um cheiro doce de gardênia que enche o ambiente. Eu quero saber o que está acontecendo. Faz 3 semanas que o senhor tranca essa porta toda a tarde de quinta. Assunto meu. Assunto seu envolve a empresa, pai. Envolve os meninos. Envolve tudo que essa mulher... Regina aponta para Ana Clara sem olhar para ela direito, como se apontasse para uma cadeira fora do lugar. Ponto vem fazendo aqui dentro desde julho. Ana Clara segura a alça da bolsa com as 2 mãos. Não responde. Aprendeu, nessas semanas, que responder só piora. O general se levanta. É mais devagar do que costumava ser. Ela repara, um leve tremor no joelho direito que ele disfarça apoiando a mão na mesa. Regina, escuta bem uma vez só, ele diz. Eu não devo satisfação de cada reunião que eu tenho. Nem para você, nem para o conselho, nem para ninguém. O senhor tem 71 anos e está tomando decisões estranhas. A voz dela treme, não de raiva pura, mas de outra coisa, um medo que Ana Clara reconhece porque já sentiu parecido. Contratou um advogado que eu nunca vi. Mandou buscar papel de cartório. E agora fecha a porta com a faxineira. Chega! A palavra sai baixa, mas corta. Regina fica calada um segundo. Depois olha para Ana Clara, dos pés à cabeça, devagar, do jeito que faz questão de fazer sempre que quer que ela se sinta pequena. A senhora pode ir, Regina diz, como se a sala fosse dela. Já. Ana Clara olha para o general. Ele faz que sim, quase sem perceber, os olhos ainda presos na filha. Com licença, ela murmura e sai. No corredor, o barulho de uma máquina de café distante, o zumbido do ar-condicionado antigo do edifício Farol. Ela encosta na parede um instante, só um instante, sentindo o coração batendo rápido demais para uma coisa que nem foi feita contra ela dessa vez. Do lado de dentro, abafada pela porta, a voz de Regina continua, mais baixa agora, mas não menos afiada. Eu vou entrar com o pedido antes do dia 10, ela ouve, ou acha que ouve, antes da assembleia. Ana Clara não fica para escutar mais. Anda até o elevador com passos rápidos, o crachá temporário de visitante balançando no pescoço, porque não é mais funcionária ali. É só uma mulher chamada de volta para um prédio que a expulsou. 3 dias depois, o telefone toca de manhã cedo, enquanto ela lava a louça do café numa pia que ainda cheira a sabão em barra. Alô? Ana Clara? A voz é de Dona Marlene, a governanta do sobrado, sempre educada, sempre cuidadosa. O senhor general pede que a senhora venha até a casa hoje à tarde. Diz que é assunto urgente. Ana Clara aperta o pano de prato entre os dedos. Urgente como? Ele não me disse, minha filha. Só falou para eu ligar cedo, antes que a senhora saísse para outro serviço. Tá bem, eu vou. Ela desliga e fica parada, olhando para o fogão desligado, para o relógio de parede que Lívia ganhou dela de aniversário ano passado. Urgente. A palavra fica girando. Da última vez que alguém da família Bittencourt usou essa palavra com ela, foi o dia em que revistaram sua bolsa na frente de todo o escritório. O dia em que ela sentiu o rosto pegar fogo e não conseguiu nem defender o próprio nome. Mãe? Lívia aparece na porta da cozinha, ainda de pijama, o cabelo preso de qualquer jeito. Quem ligou? Dona Marlene. O general quer falar comigo hoje à tarde. Falar sobre o quê? Não sei. Ana Clara pendura o pano na borda da pia. As mãos estão firmes, isso ela nota, quase com surpresa. Não tremem como tremeram naquela noite na porta de casa. Mas vou lá do mesmo jeito. Lívia se aproxima e encosta a cabeça no ombro da mãe, um gesto rápido, quase de criança pequena de novo. E se for coisa ruim? Então vai ser coisa ruim, Ana Clara responde, sem drama na voz. Eu já aguentei coisa ruim antes.
Ela pega o vestido azul marinho que usa para ocasiões importantes, o único que não tem manchas de produto de limpeza na barra, e o pendura na porta do guarda-roupa para passar depois. Do lado de fora, o apito distante de um navio no Porto de Santos anuncia a maré, um som que ela conhece desde pequena e que hoje, por algum motivo, soa mais alto do que o normal. À tarde, o táxi sobe a ladeira do Monte Serrate devagar, contornando as curvas fechadas até o portão de ferro do sobrado. Dona Marlene já está esperando na varanda, o rosto sério, as mãos entrelaçadas na frente do avental. Ele está te esperando na biblioteca, ela diz, baixinho, quase como um aviso, sozinho. Ana Clara sente o estômago apertar. Sozinho podia significar duas coisas. Ou o general ia finalmente contar tudo o que descobriu, ou Regina já tinha vencido essa rodada e mandado o pai fazer o trabalho sujo em nome dela. Ela atravessa o corredor de piso frio, passa pelo retrato antigo de Zuleika Bittencourt na parede e para diante da porta entreaberta da biblioteca, onde a luz de uma luminária amarela desenha uma faixa fina no chão de madeira. Ana Clara empurra a porta. O cheiro de couro velho e livro antigo enche o ar. O general está de pé, perto da estante mais alta, um caderno de capa marrom aberto nas mãos. Ele não se vira logo. Quando se vira, os olhos estão vermelhos, como se tivesse chorado sozinho ali dentro, antes dela chegar. Sente-se, ele diz. A voz sai rouca. General, se isso é sobre a reclamação de Dona Regina, eu posso explicar. Não é sobre isso. Ele fecha o caderno com cuidado, como quem fecha uma ferida. É sobre Zuleika. Ana Clara senta na beirada da poltrona de couro. As mãos ficam paradas no colo, à espera. Ele coloca o caderno na mesinha entre os dois. A capa está gasta, o couro rachado nas dobras. Ela escreveu isso por 30 anos. Diários. Eu só encontrei depois que ela morreu. Escondidos atrás dos livros de direito marítimo, onde ela sabia que eu nunca ia mexer. E o que tem neles? Ela sabia, Ana Clara, sobre Irene, sobre o filho que Irene teve. Ele passa a mão pelo rosto. Sabia desde o começo dos anos 80. E nunca me contou uma palavra. O silêncio pesa um instante. Lá fora, um caminhão passa na rua. O motor ronca e some. Por que ela escondeu isso do senhor? Porque tinha medo. Medo de que eu fosse atrás. De que eu destruísse o casamento correndo atrás de um fantasma. Ele ri, sem alegria nenhuma. Ela preferiu sofrer calada a me ver sofrendo por outra mulher. Isso é amor ou é covardia, Ana Clara? Eu ainda não sei responder. Ele tira do bolso do colete algo pequeno, um objeto que brilha fraco sob a luz amarela da luminária. É um pingente de latão, em forma de farol, gasto pelo tempo, a base arredondada e polida de tanto ser segurado. Isso era de Irene. Eu dei para ela em 1976, antes de tudo acontecer. Ela tinha um par, um igual, guardado com ela. Ele estende o pingente na palma da mão. Zuleika escreveu que rastreou o menino a vida inteira, discretamente. Sabia da adoção, sabia do sobrenome Duarte, sabia até, a voz falha. Sabia até do casamento dele. Com você. Ana Clara sente o chão se mover sob os pés, mesmo sentada. A senhora Zuleika sabia de mim? Sabia. E nunca disse nada, nem para mim, nem para ele. Ele aponta o pingente. Lívia usa um parecido. Eu vi, semana passada, no pescoço dela, quando ela veio buscar você aqui. Era do Tomás, Ana Clara sussurra. Ele nunca tirava do pescoço. Antes de morrer, pediu para Lívia usar. O general fecha os olhos por um segundo. Quando abre, tem lágrimas ali. Presas, não caem. São pares, Ana Clara. Feitos junto, na mesma joalheria, na Rua do Comércio. Eu lembro do dia que comprei. Ana Clara sente as mãos tremerem. Ela abre a bolsa que trouxe, sem nem pensar direito no que está fazendo, e tira de dentro um envelope amarelado, dobrado tantas vezes que as vincas já viraram rasgos finos. Eu guardei isso desde a noite que perdi o emprego. Estava na caixa do Tomás. Não tive coragem de mostrar para ninguém. Ela estende o envelope. O general pega com as duas mãos, como se fosse frágil demais para uma só. Desdobra a carta devagar. Os olhos correm as linhas e ele para, engasgado, na assinatura. Ao meu querido Aurélio, ele lê em voz alta, quase sem voz. É a letra dela. Eu reconheceria essa letra em qualquer lugar do mundo. O que ela escreve? Que carregava um filho meu, que a família ia mandá-la para fora da cidade, para o Rio, antes que a barriga aparecesse. Que ela ia tentar me avisar, mas a carta nunca chegou. Ele dobra o papel de novo, com um cuidado quase religioso. Eu não sabia de nada, Ana Clara. Passei a vida inteira sem saber que tinha um filho em algum lugar do mundo. E esse filho era o Tomás.
Era o Tomás. A voz dele quebra de vez. Meu filho, general de exército. E eu deixei ele crescer do outro lado da cidade sem nunca saber o nome dele. Ana Clara sente o peito apertado, uma mistura estranha de dor e algo parecido com alívio, como se um nó antigo estivesse afrouxando dentro do peito. As mãos ainda tremem quando ela pega de volta o envelope que ele devolve. Isso muda tudo, ela consegue dizer, baixinho. Muda tudo, ele repete. Ela se levanta, as pernas meio bambas, precisando sair, precisando de ar, de 1 minuto sozinha para entender o tamanho do que acabou de ouvir. Murmura um com licença, general, e sai quase correndo pelo corredor, sem reparar direito no chão frio sob os pés. Ela não vê quando Dona Marlene aparece na porta da biblioteca, alarmada com o barulho dos passos apressados. Não ouve o general, ainda de pé, a carta apertada contra o peito, dizer com a voz embargada: Marlene, aquela mulher e a filha dela são minha família, sangue do meu sangue. E eu vou provar isso para essa casa inteira, nem que seja a última coisa que eu faça. Não sabe que Dona Marlene, chocada, vai descer para a cozinha pensando alto demais perto da copeira nova. E que antes do amanhecer, meio sombrado dos Bittencourt já vai estar sussurrando um nome que ainda nem foi dito em voz alta para ela mesma: herdeira. Regina entra na biblioteca sem bater. O salto dela bate seco no piso de tábua corrida, um som de martelo pequeno, insistente. Pai. Eu preciso saber se é verdade. O general fecha a gaveta da escrivaninha devagar, como se isso fosse lhe dar mais alguns segundos. Verdade o quê, Regina? Não banca comigo. Dona Marlene falou para a copeira. A copeira falou para Cláudia. E agora a empresa inteira está comentando que essa faxineira é... O quê? Exatamente? Parente nossa? Isso é ridículo. Ele se levanta. Por trás dele, na estante, o retrato de Zuleika observa a cena com aquele meio sorriso que sempre pareceu saber de tudo primeiro. Tomás era meu filho, Regina, filho biológico. Nasceu antes de eu conhecer sua mãe. Foi entregue para adoção sem eu saber. E eu só descobri isso agora, com uma carta que ficou 30 anos guardada. Regina solta uma risada curta, sem nenhuma graça nela. E você acredita nisso assim, do nada? Baseado numa carta velha e no que essa mulher disse? Baseado em datas que batem. No orfanato. No sobrenome. Na cara do menino, Regina, que eu vi numa foto que Ana Clara guarda até hoje. Ana Clara, a filha repete o nome como se fosse sujo. Escuta o que você está dizendo. Uma faxineira aparece, 2 meses depois de eu contratar a empresa dela, e de repente ela é sua neta por afinidade. Os gêmeos são primos dela. E você quer me convencer que isso é coincidência? Eu não pedi para ela aparecer. A vida que arrumou isso. A vida, ou ela. Regina dá um passo à frente. A voz tremendo agora, não mais de raiva pura, mas de alguma coisa mais funda. Pai, eu passei os últimos 8 meses segurando essa empresa nas costas. Segurando os gêmeos. Segurando você, porque desde que o Marcelo morreu, você quase não sai dessa biblioteca. E agora chega uma mulher que limpa banheiro no farol, e você entrega ela e a filha adolescente como família? Assim, num estalar de dedos? Eu não entreguei nada. Eu descobri uma verdade que eu devia ter descoberto há 40 anos. Verdade convenientíssima. Cuidado, Regina. O tom dele muda. Não é mais o pai cansado da tarde anterior. É a voz que ela ouvia quando era menina. A voz de quartel, baixa e firme, que fazia até os oficiais mais graduados se calarem. Eu conheci o Tomás por meia hora, uma vez, numa reunião de negócios, há 15 anos, e nem sabia quem ele era. Achei estranho aquele rapaz me olhar daquele jeito, quase reconhecendo alguma coisa. Só entendi ontem, com a carta da Irene na mão, o que era aquilo. Não vou fingir que não vi. E o dinheiro? E as ações? Você já pensou que se isso vira público, advogado de uma faxineira consegue abrir um inventário retroativo, questionar a herança do Marcelo, dos gêmeos? Eu não falei nada sobre dinheiro. Por que eu tô falando? Regina bate a mão na escrivaninha e o barulho ecoa entre as prateleiras altas, fazendo tremer de leve o abajur de latão. Alguém precisa pensar nisso enquanto você se emociona com carta de moça morta há 50 anos. Um silêncio pesado cai entre os dois. Lá fora, dá para ouvir um caminhão descendo a ladeira do Monte Serrate, o motor gemendo em marcha reduzida. Sua mãe sabia, ele diz, baixo. Zuleika sabia da Irene, sabia do menino e guardou isso a vida inteira para me proteger ou para proteger essa família, sei lá. E olha o que isso custou. Eu não vou fazer o mesmo silêncio com você. Então escolhe. Escolhe entre proteger essa história bonitinha que você inventou do nada ou proteger os seus netos, que são a única coisa de verdade que sobrou dessa família.
Eu não preciso escolher. Rafael e Beatriz e a Lívia são da mesma família, goste você ou não. Regina para na porta, a mão apertada no batente até os nós dos dedos ficarem brancos. Você vai se arrepender, pai. E eu prometo uma coisa. No aniversário dos gêmeos, na frente de todo mundo, na frente dos acionistas, eu vou mostrar quem é essa mulher de verdade. Vou provar que isso tudo não passa de golpe. E dessa vez ninguém vai poder dizer que eu exagerei. Ela sai batendo a porta com tanta força que um retrato pequeno, sobre o aparador do corredor, cai de lado, o vidro rachando ao meio. Ana Clara não guarda a raiva, guarda papéis. Na mesa da cozinha, debaixo do abajur de sempre, ela separa tudo o que tem. A certidão de casamento de Tomás, a carteira de trabalho dele, a caixinha de madeira com a carta de Irene e um envelope pardo que Dona Marlene lhe entregou na semana passada, sem dizer nada, só apertando a mão dela com força. Isso aqui não é para atacar ninguém, Lívia, ela diz, alinhando as bordas dos papéis como se isso desse ordem à vida. É para eu não ficar de boca fechada se um dia me perguntarem. Lívia está encostada na porta da cozinha, os braços cruzados, o cabelo ainda molhado do banho pingando no ombro da blusa. Você tá calma demais, mãe. Isso me assusta mais do que se você estivesse gritando. Eu gritei bastante esse ano. Agora é minha vez de ficar de pé. A filha entra, senta na cadeira de frente, pega a carta amarelada com 2 dedos, cuidadosa, como se fosse quebrar. Ele sabia? A voz dela treme só um pouco. Meu pai sabia que era filho de general e morreu pensando que era filho de pescador? Seu pai morreu sabendo que era filho de gente que o amou. Isso não muda. Muda! Sim! Lívia bate a mão na mesa, os papéis tremem. Ele passou a vida inteira sem saber de onde vinha. E agora esse velho aparece com casa grande, com sobrenome importante. E quer... O quê? Consertar o que fez há 50 anos? Ana Clara não responde na hora. Escuta a chuva fina batendo na telha, o mesmo som de sempre, só que hoje ela repara nele. Ele não fez nada, filha. Foi feito para ele. Separaram os dois antes que ele soubesse que existia um filho. Lívia fica quieta, os olhos molhados, encarando a letra inclinada de Irene na carta. Passa o polegar de leve sobre o papel, como se tocasse a caligrafia pudesse aproximar alguma coisa. E o general? Ele nunca procurou? Procurou tarde demais para saber onde ir procurar. A avó dele, Dona Zuleika, sabia e guardou o segredo a vida inteira. Isso é muito triste. A voz de Lívia amolece pela primeira vez. Para todo mundo. Mas triste não é o fim, Lívia. É só um pedaço. A menina fica olhando o retrato pequeno de Tomás na parede. O mesmo sorriso torto de sempre. E alguma coisa nela cede, devagar, como quem solta um punho fechado. Aqueles gêmeos são meus primos de verdade. São. Eu ainda não sei se gosto disso. Ela sorri, sem jeito, limpando o rosto com as costas da mão. Mas acho que gosto deles. Isso conta? Conta bastante. Do outro lado da cidade, no escritório revestido de madeira escura do edifício Farol, o general Aurélio assina a última página de um maço de documentos, a caneta arranhando o papel com firmeza. O advogado da família, um homem magro de óculos grossos, recolhe as folhas e as organiza numa pasta de couro. Está tudo em ordem, general. Guarda legal definitiva dos seus netos, reconhecida em cartório. E o parecer sobre a ação da sua filha. Fale. O juiz já indicou, informalmente, que vai indeferir. A alegação de incapacidade não se sustenta. O senhor está lúcido, documentado e com laudo médico recente. Aurélio fecha os olhos por um segundo, o peso nos ombros parecendo, enfim, mais leve. Regina não vai aceitar isso quieta. Provavelmente não. O advogado hesita. O senhor ainda pretende ir à reunião de acionistas no dia 10? Vou. É aniversário dos meus netos. E é minha empresa. Ele bate de leve na pasta fechada, o som seco no silêncio da sala. Se minha filha quer guerra na frente de todo mundo, ela vai ter resposta na frente de todo mundo também. Lá fora, o cais de Santos começa a se aquietar sob a garoa da noite, os guindastes do porto parados como sentinelas de ferro contra o céu escuro. Faltam poucos dias para o 10 de setembro. E, pela primeira vez em meses, tanto Ana Clara quanto o general dormem, sabendo exatamente o que vão dizer quando chegar a hora. O salão de festas no último andar do edifício Farol está lotado. Balões azuis e brancos, uma mesa de bolo com 2 bonecos de massa de açúcar. Um menino, uma menina. E, ao fundo, o vidro molhado pela garoa refletindo as luzes do porto. Rafael corre entre as pernas dos convidados. Beatriz está no colo de Ana Clara, mordendo um pedaço de pão de queijo, quieta, satisfeita,
É quando Regina bate a taça com a colher. O som fino corta as conversas. Com licença, antes do bolo, preciso dizer uma coisa a todos vocês. O microfone do pequeno palco ainda está ligado do discurso de abertura. Ela pega o suporte com as 2 mãos. Essa mulher, aponta para Ana Clara, se aproximou da minha família por interesse. Forjou documentos. Manipulou meu pai, que está fragilizado desde a morte da minha mãe. E agora quer ficar com meus sobrinhos. Um murmúrio percorre o salão. Dona Marlene aperta o pano de prato nas mãos, perto da porta da cozinha. O general se levanta devagar. Não precisa de microfone. A voz dele sempre alcançou o fundo de qualquer sala. Regina, hoje de manhã, às 9 horas, a juíza da vara de família negou o seu pedido de tutela emergencial. Ele faz uma pausa, deixando a frase pousar. O despacho diz, e eu trouxe uma cópia, que o pedido se baseava em alegação falsa sobre a minha incapacidade civil. Palavras da juíza, falsa. Ele tira um papel dobrado do bolso do paletó e o ergue, sem gritar, só mostrando. Eu assinei meu último laudo médico há 3 semanas. Estou em pleno gozo das minhas faculdades. E autorizei meu advogado a entregar esse laudo ao tribunal antes mesmo de você entrar com o pedido. Regina fica pálida. Os dedos dela apertam a borda do microfone. Isso não muda nada, pai. Ela. A voz sobe, trêmula. É faxineira. Limpa banheiro. Você entende o que isso significa para essa família? Para o nome Bittencourt? Ela não é ninguém. O salão inteiro prende a respiração. Alguém deixa cair um garfinho de plástico no chão. O barulhinho seco parece enorme no silêncio. Ana Clara se levanta, com Beatriz ainda no colo. Ela não grita. Caminha até ficar de frente para Regina, perto bastante para que só quem está próximo ouça direito. Com a mão livre, ela puxa o cordão do pescoço. O farolzinho de latão balança e bate de leve no peito do general, que também segura o dele. Regina, eu limpo o escritório. Sim, isso é verdade e eu não tenho vergonha disso. A voz dela sai firme, sem tremer. Mas o meu marido, Tomás, era filho do seu pai com a Irene Nascimento. Isso também é verdade. E esses 2 pingentes. Ela ergue o dela ao lado do dele, os 2 faróis quase se tocando. Foram feitos juntos, há 50 anos, pela mesma pessoa que fez o do seu pai. Rafael e Beatriz são sobrinhos netos da minha filha. Sangue do seu sangue, Regina. Isso não vira mentira só porque dói ouvir. Regina abre a boca, fecha de novo. O cheiro de cera das velas do bolo, ainda não acesas, paira no ar parado do salão. Então ela se move rápido, sem pensar. Estica os braços e puxa Rafael pelo ombro, tentando afastá-lo de perto de Ana Clara, e avança para tirar Beatriz do colo dela também. Vem comigo, os 2, agora. Beatriz se agarra ao pescoço de Ana Clara e chora, um choro alto, assustado. Rafael tropeça e quase cai no chão de tábua corrida. Regina! A voz do general estoura pela primeira vez na noite, e todos se viram. Ele atravessa o salão em 3 passos largos e segura o braço da filha, não com violência, mas com uma firmeza que a faz parar. Chega! Ele respira fundo. Você acabou de tentar arrancar 2 crianças assustadas de perto da única pessoa que fez elas voltarem a comer depois que os pais morreram, na frente de todo mundo. Ele se vira para o advogado da empresa, parado perto da mesa dos contratos, com uma pasta na mão. A mesma pasta fechada de dias atrás. Dr. Salvador, o senhor tem o documento. O advogado se aproxima e abre a pasta. Regina olha para o pai, sem entender ainda, o rosto ainda vermelho de raiva e vergonha. O que é isso, pai? Revogação da procuração que te dava poder de voto sobre as minhas ações na Bittencourt Navegações. Ele fala baixo agora, quase cansado. Assinei ontem, com reconhecimento de firma. A partir de hoje, quem administra a empresa em meu nome sou eu, até decidir o próximo passo. Você não pode fazer isso comigo na frente dos acionistas. Eu acabei de fazer. Ele guarda o farolzinho de volta sob a camisa. Você continua, minha filha, Regina. Isso nunca vai mudar. Mas você não vai mais decidir sozinho o destino dessas crianças, nem o da empresa que seu avô construiu. Beatriz ainda soluça no colo de Ana Clara, o rostinho enterrado no ombro dela. Rafael se aproxima e segura a barra do vestido da avó postiça, em silêncio. Regina olha ao redor do salão. Os acionistas, os funcionários, Dona Marlene parada na porta da cozinha. E todos olhando para ela. Ela larga a taça na mesa mais próxima, o vidro tinindo contra o vidro, e sai do salão sem dizer mais nada, os saltos batendo forte no piso até sumirem no corredor. Semanas depois, um envelope pardo chega na casa do Jardim São Manuel. Lívia abre primeiro, os dedos tremendo um pouco no papel timbrado. Mãe, olha isso.
Ana Clara lê devagar. Termo de reconhecimento de parentesco. O nome de Tomás, o nome dela, o nome de Lívia, ligados por linhas pontilhadas ao nome de Aurélio Bittencourt. Agora é oficial, ela diz, baixinho. A voz sai mais leve do que ela esperava. No domingo seguinte, o general aparece na porta com o carro parado na rua estreita, coisa rara naquele bairro. Ele está de terno cinza, sem gravata, um buquê pequeno de flores brancas na mão. Vim pedir uma coisa, ele diz, sem rodeios. Vocês duas, comigo, hoje. Pedir o quê, seu Aurélio? Preciso ir ao cemitério do Paquetá. Faz 50 anos que não piso lá. Lívia olha para a mãe. Ana Clara pega a bolsa. O cemitério fica na parte velha da cidade. Os túmulos cobertos de musgo, o ar cheirando a flor branca molhada de orvalho. O general caminha devagar entre as lápides, contando os números baixinho, como se estivesse em formação militar de novo, até parar diante de um túmulo simples. Irene Nascimento, 1957, 1993. Ele fica ali, parado, por um tempo longo. Ana Clara não diz nada. Lívia segura a mão da mãe. Ela morreu sem eu saber, ele fala, por fim. 33 anos. E eu nem sabia que existia. Ele soube, general, diz Ana Clara. Tomás soube, no fim. Eu contei pra ele, antes de morrer, que tinha achado a carta. Ele soube que era filho dela? Soube. E ficou em paz com isso. O general tira do bolso do paletó uma caixinha de veludo. Dentro, 2 pingentes de latão, em formato de farol, idênticos, presos por uma corrente fina cada um. Ele mostra a Ana Clara. Zuleika guardou um par desses a vida inteira. Comprou na feira do Valongo, ano depois que descobriu a verdade. Nunca me contou por quê. Achei os 2 numa caixa dela, depois que ela morreu. Ele se abaixa, com esforço, os joelhos estalando, e deixa um dos pingentes sobre a lápide, encostado na pedra fria. O outro fica com Beatriz, ele diz, para lembrar de onde ela veio. Ana Clara sente o peito apertar, mas não chora. Só respira fundo, o cheiro de terra molhada e flor misturado no ar. 2 semanas depois, 10 de setembro chega. O aniversário de 5 anos dos gêmeos é no jardim do sobrado dos Bittencourt. Faixas coloridas, bolo grande em cima da mesa branca. Regina está lá, sem o crachá de diretora, sem discurso de acionista para fazer. Está sentada no gramado, de shorts, brincando com Rafael, os 2 montando um quebra-cabeça de dinossauro. Tia Regina, olha! Rafael grita. Achei a cabeça! Você é o melhor caçador de peças que eu conheço, ela responde, rindo de verdade, coisa que Ana Clara não lembra de ter visto antes. Mais tarde, Regina se aproxima de Ana Clara perto da mesa de doces. Eu não vou fingir que ficou tudo bem, Regina diz, os olhos fixos no bolo. Perdi a procuração das ações. Meu pai não confia mais em mim para a empresa. Eu sei, mas eles, ela olha para os gêmeos, ainda são meus sobrinhos. Isso ninguém tira de mim. Isso ninguém tirou nunca, Regina. Regina balança a cabeça, engole seco e não diz mais nada. Vira e vai ajudar Dona Marlene a acender as velinhas. À noite, a festa se muda para a fachada do edifício Farol, iluminada de propósito para a ocasião, o farol de metal no topo do prédio aceso pela primeira vez em anos, girando devagar sua luz amarela sobre o porto. Ana Clara corta um pedaço de bolo e se abaixa na frente de Beatriz. Quer, meu bem? A menina, antes tão fechada, que mal tocava em comida, pega o pedaço da mão dela sem hesitar e dá uma mordida grande, sorrindo com a boca suja de chocolate. Tá gostoso, vó Ana! Ana Clara sorri, os olhos molhados, mas o rosto calmo. Atrás dela, o farol continua girando, iluminando o cais, o casarão, a família toda reunida embaixo dele. Não mais dividida entre quem manda e quem limpa, mas ligada pelo mesmo sangue, pela mesma luz, pela mesma história que finalmente encontrou seu lugar.